Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Existem dois tipos de PFC. Existem os PFCs que são passivos, né? E o retificador PFC ativo. Vamos falar primeiro do PFC passivo, né? Por que o nome passivo? O PFC passivo tem a ideia de que ele insere em uma das fases um reator, né? Temos aqui um indutor, que é o nosso reator. Como nós sabemos, o indutor ele causa uma defasagem, né, entre a tensão e a corrente. Ou seja, a corrente no indutor ela está adiantada, né? A tensão está adiantada em relação à corrente. Então, o que você está colocando aqui? Você está colocando um adiantamento da tensão em relação à corrente em uma das tuas fases aqui, ó. E isso está entrando no nosso retificador. E aqui a outra fase está entrando aqui no nosso VB. Qual que é a intenção desse aqui? A intenção é, já que os diodos, né, vão fazer aquilo que nós falamos lá na aula passada. Os diodos vão fazer o quê? Vai realmente fazer isso aqui, ó. Então ele vai tentar melhorar essa relação aqui. Essa comparação da corrente do diodo com a corrente de entrada. Ele vai tentar melhorar isso aqui, né? Funciona? Funciona. Mas quais os problemas que nós vamos enfrentar de usar reatores na entrada? É o custo. O custo disso aqui se torna elevado. Você imagina uma fonte de 1 kW, você tem que fazer a correção do fator de potência utilizando um reator aí, né? Esses indutores. Então, o custo disso é muito alto. Então, acaba sendo melhor você fugir dos custos altos de um reator passivo e passar para o ativo, né? Por quê? Porque nós temos que pensar o seguinte, qual que é a busca? Nós temos aqui, ó. Isso aqui é o ideal, né? Ó, a forma ideal é que você tenha tensão, ó, aqui você tem a tensão de entrada. Isso aqui é a corrente ideal, ela acompanha exatamente a tensão. Então não tem, ou seja, a tensão e a corrente, elas estão exatamente na mesma fase, elas estão acontecendo extremamente juntas. Isso aqui acontece em quê? Em resistores, né? Agora, quando você coloca cargas indutivas, ele vai tender a fazer isso aqui, ó. Vai tender a fazer isso daqui. Aí, o que nós estamos ocasionando? Em relação à entrada, e aqui vamos para a nossa saída, nós estamos causando uma distorção de fase, né? Totalmente defasado. E isso piora o nosso fator de potência, né? Então, o que acontece? Qual é a ideia do nosso indutor, do nosso reator aí? É um componente passivo que ele vai tentar, de certa forma, melhorar o máximo possível do que, né? O máximo possível da relação da corrente de entrada aqui, ó, né? Da nossa corrente ideal de entrada. Ele vai tentar o máximo possível aí, né? Tentar aproximar, né? Quanto mais próximo nós estivermos, isso aqui, quanto mais próximo, melhor o nosso aproveitamento de potência, né? Se eu coloco aqui indutores, os reatores, e vou ajustando ele de tal forma que eu vou me aproximando cada vez mais da real, da ideal aqui, né? Então eu posso colocar um indutor aqui, né? Que ele tenta, de certa forma, aproximar o máximo possível a corrente de entrada com essa corrente ideal. E quanto mais próximo o indutor, o reator consegue fazer isso, né, quanto maior o valor dele, quanto mais bem dimensionado ele estiver, mais ele aproxima. E com isso, o que nós vamos causar? Nós vamos causar, né, uma relação bem melhorada do nosso fator de potência. Claro, o indutor vai tentar, porque ele vai atrasar a corrente, né? Ele vai tentar atrasar a corrente. E com isso, o que acontece? Tenta ajustar isso daqui, né, para deixar o mais próximo possível. Então, isso daí é um indutor, é um reator passivo, porque coloca na linha indutores, né?
E o reativo? O reativo é o que nós vamos estudar. O reativo não, o nosso ativo, né? O ativo é diferente. Ele não é colocado um indutor. O ativo vai ser isso daqui. Nós vamos estudar. Nós vamos ter aqui o nosso diodo boost, né? Nós vamos estudar a topologia boost. O indutor boost está aqui, o nosso LBST. Né? Aqui está o capacitor de filtro e aqui está o MOSFET. Aqui já o controle do reativo aqui, o controle do nosso PFC é totalmente por PWM. É um sistema totalmente inteligente, totalmente ativo esse controle. Ou seja, aqui eu tenho um retificador de baixa filtragem, né? Um retificador aqui de baixa filtragem. Aqui está 680 microfarads, mas na verdade é nanofarads, pode mudar aí. Tá? É nanofarad. Então você tem aqui um capacitorzinho de baixo valor, aqui menor do que 1 microfarad. Ó. Tá? Menor do que 1 microfarad. O que acontece? Aqui a forma de onda da corrente ainda é essa. Ó. Porque você tem uma carga de valor alto aqui e você tem o que aqui? Você tem, né, um capacitor de baixo valor. Então a corrente aqui no meu retificador está assim. Agora eu tenho um diodo no meio do caminho. Tenho um indutor que vai fazer o controle dos reativos aqui. Né? Nós vamos melhorar o nosso fator de potência. Como? A corrente nesse cara aqui, ela vai ser uma corrente, por exemplo, a corrente de entrada aqui vai estar assim. E a modulação do PWM aqui vai ser de tal forma que a corrente nesse cara também vai ser assim. E quando eu consigo deixar essa corrente no indutor igual à corrente de entrada, aí o nosso fator de potência é quase igual a 1. Vai se aproximar de 1. E como que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos aprender com técnicas de modulação de PWM. O PWM vai ter uma modulação tal que dentro dessa modulação, né, ele vai fazer com que a corrente do indutor faça isso aqui. Ó. Ou seja, ele monitora o sistema ativo, ele enxerga o que está acontecendo com a rede de entrada e ele sabe qual é a hora que é a mínima, ele sabe o momento que é a máxima e dentro desse intervalo de tempo aqui, ele vai modular o PWM. E a modulação do PWM vai ser tal que a corrente aqui no nosso indutor, ela se torna praticamente em fase com a nossa corrente de entrada. Quando se consegue fazer isso, o fator de potência vai lá em cima. Né? Aí as nossas perdas, elas caem muito. Então, o ativo é essa topologia boost aqui que nós vamos estudar, mais modulação de PWM. Né? Para fazer essa correção, para ajustar a corrente. Porque a ideia é o quê? Que não exista defasagem de corrente. Lembra do retificador, né? Olha o diodinho trabalhando, né? Só aqui, olha só a corrente. Comparando corrente de entrada com corrente de saída. Olha o quanto a gente defasa e quanto piora o nosso fator de potência. Agora, no sistema ativo, é o melhor que tem, porque nós vamos se aproximar o máximo possível, ajustar o máximo possível dessa defasagem. Então, nós vamos estudar a topologia boost, né, nas próximas aulas, para você entender como é que isso funciona. Aí, entendendo como isso funciona, vai te ajudar muito para você falar. Porque a sacada é o quê? Eu quero saber por que a fonte de TV tem PFC, a fonte de videogame tem PFC, a fonte do computador tem PFC, a fonte disso tem PFC, a fonte de notebook tem PFC. Por que tem PFC em todo mundo? É um retificador? É um retificador, observa. Né? Aqui, se não tivesse esse circuito, aqui eu teria uma DC. Agora aqui também tem uma DC, só que a técnica agora é olhando para a corrente, é ajustar as fases de corrente. E quando eu consigo ajustar as fases de corrente, meu fator de potência vai lá em cima e minhas perdas quase são zero. Imagina você ter um rendimento de 0,95, ou seja, aqui entra 100 watts, aqui na saída eu tenho 95, esse cara só perde 5 watts, porque ele tem um alto rendimento, um alto fator de potência. Por isso que é retificador PFC ativo, que é o objetivo desse livro, é nós estudarmos o retificador PFC ativo, que é essa topologia aí. Até a próxima.